Olá, pessoas queridas. Vamos discutir mais um assunto saboroso de matemática no nosso canal. Eu vou falar de uma coisa, assim, de um problema de modelagem matemática, usando matemática muito elementar. E é um problema interessante de refletir, e ele ocorreu, assim, tem uma historinha verídica por trás, que eu acho muito saborosa. Ocorreu lá no Departamento de Matemática da USP. Um dia, vários professores, eu estava presente, estávamos numa reunião. E vocês sabem como é reunião, né? As pessoas ficam rasgando papel, fazendo origami, fazendo figurinhas, desenhando, rabiscando folha de papel. Faz-se um monte de coisa. E, bom, um de nós fez uma coisa, com um pedacinho de papel, uma tirinha de papel. E quando terminou a reunião, ele perguntou para o outro uma certa coisa. Eu vou mostrar para vocês a pergunta. Isso gerou que durante 2 ou 3 dias nós ficamos conversando sobre esse tema entre uns poucos professores. Na verdade, o Antônio Luiz Pereira, o Saulo de Barros e eu trocamos algumas ideias sobre esse tema. E o Antônio Luiz Pereira escreveu um artigo para a RPM número 46, Construções Físicas e Transformações. O que tinha acontecido na reunião? Eu peguei um pedacinho de papel, essas tirinhas, né, rasguei, e fiz uma coisa que foi dar um nozinho na folha. Como eu estou fazendo aqui para vocês verem. Tá vendo esse nozinho? Fiz isso durante a reunião e fui ajustando o nozinho para ele ficar bem bonitinho, né? Queria que encaixasse bonitinho. Estão vendo que eu estou encaixando bem o nozinho aqui para ele ficar bem bonitinho? Claro que tem um limite, né, do quanto a gente consegue fazer. Eu vou rasgar aqui. Para destacar o ponto. Quando eu terminei de fazer o nozinho todo bonitinho, eu olhei e falei, olha, que legal, ficou um pentágono. Fiquei olhando. Aí eu fiz mais de uma vez, né? Até fazer bem ajustadinho para que o pentágono ficasse muito bem feitinho, muito perfeitinho. E quando estava saindo da reunião, eu mostrei para um colega e falei, prova que o pentágono é equilátero, que o pentágono é regular, né, que os lados têm o mesmo tamanho, os ângulos têm o mesmo tamanho. Aí o colega já riu de mim e falou, sua pergunta não faz nenhum sentido. Que pentágono? Você está com um pedaço de papel na mão? Isso não é um pentágono. Muito menos regular. Ele é real. Real não tem medida igual. E foi sobre isso que nós ficamos conversando, sobre a questão do modelo matemático e do evento real. Então, vamos lá. Você olha para esse pentágono, é claro que surge a ideia de que, olha, ele parece regular, ele parece que tem os lados do mesmo tamanho e os ângulos do mesmo tamanho. É claro, uma fita de tamanho constante, que eu dei uma dobradinha, um nozinho, depois fechei bonitinho, claro que ele vai ficar regular. Mas como é que prova que isso é regular? Qual é o exercício de matemática que prova que esse pentágono é regular? Como é que eu coloco esse problema em linguagem matemática? Não está no formato da matemática. Eu vou enunciar o exercício assim, seja F uma faixa de papel de tamanho constante. Dobre com cuidado. Não, isso não é um enunciado de um problema de matemática. Essa ação física não é matemática. Isso é uma ação concreta. Mas, por outro lado, está aqui o pentágono, vocês estão vendo? Dá vontade de falar, por que ele é regular? Por que os lados têm o mesmo tamanho? Eu vou fazer um argumento, está vendo? Porque a fita passa por aqui, e a fita era uma fita de largura constante, então cada lado ficou de mesmo comprimento. Mas isso não é um exercício de matemática. Isso que nos ocupou, me ocupou com os colegas durante uns poucos dias.
conversando sobre o que estava acontecendo. Isso está presente sempre que a gente faz modelagem matemática. E nesse caso é com uma matemática muito elementar. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do seguinte. Eu fiz uma construção em papel. Construção em papel não é um pentágono regular. Eu não preciso de um aparelho de precisão gigante para medir esses ladinhos aqui do papel que eu mexi com a minha mão e constatar que eles têm tamanhos diferentes. Então não vem não, isso aqui não é um pentágono regular. Aliás, cadê o pentágono? Que pentágono? Qual é o objeto matemático? E aí que entra a modelagem. Nesse caso nós estamos falando de matemática bem simples, mas é o seguinte, eu preciso fazer um enunciado matemático que expresse o fato que quando eu dobrei as tirinhas de papel, fechou nesse pentágono e esse pentágono é regular. Olha a sutileza dessa pergunta. Isso é construir um modelo matemático. Eu tenho que inventar um teorema, uma teoria, um exercício, um enunciado matemático que alguém veja, abstrato como é a matemática. No caso vai ser um exercício de geometria. Eu tenho que inventar um exercício de geometria que se eu resolver o exercício, vocês estarão convencidos de que o pentágono lá da folhinha de papel é regular, porque esse exercício mostra aquilo. Mas vocês estão percebendo o salto que tem entre a folhinha de papel e achar um exercício de matemática que quando eu resolvo, vocês olhem e falam, você tem razão, isso aqui mostra que o papel foi dobrado segundo um pentágono regular. E isso é a parte mais difícil da modelagem matemática. E sabe o que foi que nós conseguimos achar esse exercício? Vou mostrar de novo para vocês o pentágono aqui bem pertinho da câmera. Observe o seguinte, nessas dobraduras todas que eu fiz, vocês estão vendo esse pedaço aqui de cima? Tem um lado que está aqui apoiado na fitinha, e a fitinha está aqui, né? Estou pondo meu dedo aqui dentro. Então, a fitinha está aqui. Então, olha só, o lado está apoiado na fitinha e tem uma diagonal que é paralela a ela. E essa largura é a largura da fitinha. Então, eu vou enunciar isso acontece com vários lados, 4 lados. Tem só um lado que não está apoiado na fitinha. Tem um lado que não está apoiado na fitinha. Então, nós formulamos o seguinte exercício de geometria, que eu vou colocar na lousa agora. E aí a gente para pensar se esse exercício é aquilo que eu estava procurando ou não, tá? Então, olha só que saboroso que ficou. Então, eu vou enunciar um exercício de geometria. Seja ABCDE um pentágono, tal que tem 4 paralelismos aqui. AB igual a BC, paralelo a BC, AE paralelo a BD, BC paralelo a AD, ED paralelo a AC. Eu indiquei todos os paralelismos na figura. Então, por exemplo, o AB é paralelo... Opa, eu escrevi errado ali. AB é paralelo a EC. AB paralelo a EC. AE paralelo a BD. BC paralelo a AD e ED paralelo a AC. Por que nós colocamos esses paralelismos nas hipóteses? Porque examinando o pentágono que eu dobrei aqui de papel, a gente viu trechos da fita aqui, um sobreposto ao outro. Isso eram trechos da fita. Então, eu peço para vocês fazerem e vocês vão encontrar 4 paralelismos que vêm da fita sendo dobrada sobre si própria. E todas as paralelas distam a mesma distância entre si, porque é a largura da fita.
A fita era uma fita de largura constante, então cada trecho de paralelismo que vem daqui, que são os dois bordos da fita, são equidistantes. Então, o pentágono é regular. Olha que bonito. Esse exercício é um exercício de geometria que eu posso colocar num livro de matemática, numa prova de matemática. Por que a ideia deste enunciado? Porque a gente estava olhando, a gente estava fazendo um modelo para o dobrar a fitinha e fazer uma fitinha concreta. Isso dá para explorar muito com alunos. Dá para o aluno fazer isso concretamente e ver e observar e obter esses paralelismos. Aí, inclusive, vocês podem obter, não é necessariamente esse o único teorema possível. Esse foi o teorema que, junto com os amigos, a gente obteve. Mas alguém poderia olhar para esse papel e vislumbrar uma outra propriedade que gerasse um outro exercício de geometria, cuja solução também faria a gente se convencer de que o tal do pentágono é regular. Essa eu acho a parte mais deliciosa disso. A demonstração de que ele é regular é um roteiro agora meio básico de matemática, de matemática básica. Os principais passos são, eu não vou fazer tudo com todos os detalhes. A primeira coisa que a gente demonstra é que se você tem um paralelogramo em que as alturas, as distâncias entre os lados, que são medidos na perpendicular, paralelogramo, são iguais, então é um losango. Isso é mais ou menos simples, né? Lado e lado, ângulo reto. Se era paralelogramo, esse ângulo é igual a esse ângulo, então o outro ângulo igual também. Então, 3 ângulos iguais e um lado comum. Esses triângulos são congruentes e, portanto, esse lado é igual a esse lado e é um losango. Isso permitiu que a gente obtivesse nessa figura losangos. Então, deixa eu ver se eu vou pôr letra ou não. Bom, essa letra aqui eu vou chamar de G. E essa aqui de H. Bom, por conta desse resultado que eu acabei de falar, então esse AEDG é um losango, porque ele é um paralelogramo, já que isso é paralelo e isso é paralelo, e as distâncias são iguais. Então, já que isso é um losango, eu acabei de concluir que o lado AE e o lado ED têm mesmo tamanho. Porque isso é um losango, então esse lado e esse lado são iguais. Repetindo esse argumento, a gente já vai obtendo outros lados iguais. AEHB também é um losango, então AE é igual a AB. E também tem um losango assim, aqui ABC, esse ponto que eu não dei nome, também é um losango, então AB e BC também são iguais, então é igual a BC. Com esse argumento dos losangos, a gente conclui que os 4 lados, sem ser o DC, são do mesmo tamanho. Fica faltando só o DC para os lados serem iguais. E outra coisa que a gente conclui também, como isso é um losango, isso é diagonal, então esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, isso também é diagonal, esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, alfa, alfa. Então aparece um monte de ângulos iguais. Aí aqui a gente detalha um pouquinho melhor e a gente fica com... Aqui tem 2 alfa, aqui tem 2 alfa, aqui tem π menos 2 alfa. A soma dos ângulos de um losango, porque é um quadrilátero, né? É 2π. Então tudo isso aqui tem que somar 2π, cancela os alfas e sobra 2π. Aqui é 3 alfa, π menos 3 alfa, π menos 3 alfa.
E depois de observar isso, está muito perto agora de concluir que todos os ângulos são iguais. Falta ainda um argumento aqui, que esse triângulo é igual a é isósceles, então esse ângulo aqui tem que completar π com o 3α, só que somando os ângulos a gente já vê que 2π, mas aqui é 2α, aqui é 2α, então 2α mais 3α dá π, então já que conclui que α é π sobre 5, que é 36 graus, que é o ângulo que vai aparecer mesmo no pentágono, e aí mais um argumento para ver que esse quinto lado é congruente com os outros. É um exercício de geometria básica, clássico. Tá? Não fiz os detalhes, só passei por cima das ideias. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que é muito saboroso, como que um probleminha concreto com fita de papel levou a um exercício de matemática. E o mais interessante de tudo é pensar nisso. Eu estava buscando um exercício de matemática, que portanto é abstrato, seja ABCD, um pentágono, tal que, etc, 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 que ao ser resolvido, nos deixasse a todos satisfeitos sobre a seguinte questão. Ah, sim, quando eu dobro o papel, o pentágono é equilátero. Isso é modelagem matemática. Legal?